Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inglês do Zero. Pessoal, hoje a gente vai tratar sobre um outro tema, né? Na aula passada nós tratamos sobre o alfabeto inglês e hoje eu vou trazer para vocês os números em inglês. É uma coisa que é muito importante também no dia a dia, nós falamos milhares de vezes por dia os números e é importante também que a gente saiba falar os números em inglês também. Antes de tudo, nós temos alguns conceitos básicos sobre a aula que nós vamos tratar hoje, né? Que seria 100, né? Como vocês podem ver aí na tela, significa 100, seria a centena, né? 1000, que seria 1000, assim como vocês podem ver na tela também. Esses são os conceitos básicos que nós temos para hoje. Então, chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Pessoal, nós temos aqui, começando pelo número 0, como vocês podem também acompanhar aí na tela. O 0 em inglês, ele é escrito da mesma forma, mas o que muda o 0 é a pronúncia dele, né? Nós falamos 0 em português, em inglês nós vamos falar zero. Assim que nós pronunciamos o 0 em inglês. Lembrando também, pessoal, que hoje nós estamos tratando sobre os números cardinais. Os números eles são separados em dois grupos, né? Números cardinais, que eles definem a quantidade e não a ordem, né? Os números que definem a ordem são os números ordinais, que uma outra aula a gente vai tratar sobre isso também. Então, nos números cardinais a gente começa pelo 0, que é zero. Após isso nós temos o número 1, que pronunciamos one. Número 2, pronunciamos two. Muito cuidado, um erro que acontece muito, pessoal, que algumas pessoas acham que estão falando certo os números, mas não estão falando certo. Nós não falamos two em inglês número 2, porque aí parece que a gente está falando com um CH e não com TW. Então a maneira certa de falar o 2 é two, com a ponta da língua. Logo após isso falamos o three. Também não falamos tree, porque tree em inglês é árvore, né? Tem o TH antes do R, é um TH desvozeado que a gente usa também com a ponta da língua para pronunciar ele. Seria three. Após isso, four. Número 4. O número 5 nós falamos em inglês five. O número 6, six. O número 7, seven. O número 8, 8, o número 9, 9 e o número 10, 10. Pessoal, cuidado muito na pronúncia dos números também, assim como no alfabeto, em qualquer palavra em inglês, a gente tem que cuidar bastante a pronúncia, porque às vezes a pronúncia ela difere muito e parece que nós estamos falando uma outra palavra, porque tem palavras que são muito parecidas, onde a única coisa que difere é realmente a pronúncia. Bom, então vimos os números até 10 aqui então. A partir do 10, nós temos o número 11, 11. O número 12, com a mesma pronúncia do 2 no começo, o TH, né, na ponta da língua, 12. O número 3, 13. O 13, aliás, né, 13. O número 14, 14. O número 15, 15. O número 16, 16. O número 17, 17. O número 18, 18. O número 19, 19. Pessoal, uma observação aqui, que a partir do número 13 até o 18, a sílaba tônica, o que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada mais forte em uma palavra. A sílaba tônica do 13 até o 19, aliás, é o teen, que é a última sílaba. Nós não falamos 17, nós falamos 17, que é a sílaba tônica. Então muito cuidado na pronúncia também. Então aqui vimos até então até o número 19. E agora a gente vai ver a partir do número 20. O número 20 em inglês nós pronunciamos 20. Também com TY sendo a última sílaba, a sílaba tônica, né? Vocês podem acompanhar aí na tela do seu computador também, o seu celular, enfim, onde quer que você esteja. Pessoal, a partir do 20 tem uma regrinha muito importante. Como é que a gente pode formar os numerais 21, 22, 23? É bem simples, não tem mistério nenhum. É só pôr a dezena, que nesse caso aqui é o 20, e logo após botar o número que a gente quer formar a dezena. Por exemplo, 21,
21, 22, 22 e assim por diante, o 3, o 4, o 5, sem diferença nenhuma. E na escrita em inglês, esses números, né, que formam uma dezena, por exemplo, 22, 33, na escrita sempre separados por um hífen, né? No português nós não temos esse costume, mas no inglês é uma regra de ortografia. Então o 20 é 20, 21 seria 21, 23, 23 e assim por diante. Logo após o 20 nós temos o 30, que nós pronunciamos também com a sílaba tônica no TY, que é a última sílaba, 30. Esse seria o 30, então a mesma regra, né, para formar a dezena, 31, 31, 34, 34 e assim por diante também. Número 40, 40, com a sílaba tônica na última sílaba também, e a mesma regra se aplica aqui para formar a dezena. Por exemplo, 45, 45, 47, 47, é a mesma coisa também, não tem mistério, é só memorizar e cuidar bastante a pronúncia. Número 50, 50, com a sílaba tônica também no TY, certo? A sílaba tônica no TY ela vai seguir os primeiros numerais até o número 90. Aí a mesma regra de formar uma dezena também até o número 90. A gente põe a dezena antes e logo após só adiciona a unidade. Por exemplo, 56, 56, 58, 58 e assim por diante. Número 60 em inglês, pessoal, como é que seria? 60. A mesma sílaba tônica e a mesma regra para formar uma dezena também. Por exemplo, 69, 69, 62, 62 e na escrita sempre com um hífen também separando cada palavra. Número 70 em inglês, 70. A mesma sílaba tônica também e a mesma regra. Como é que seria aí, por exemplo, 79 em inglês? 79, 71, 71. Logo após o 70 nós temos, pessoal, o número 80, que em inglês nós falamos 80. Vamos lá, pessoal, 89 em inglês, como é que seria? Pensa aí. 89, 81, 81. E agora chegamos também ao número 90, também que a gente adiciona sempre no final, no caso nas dezenas, o TY, né, com a pronúncia mais forte e a mesma regra para formar também a dezena. Por exemplo, como é que é 9 em inglês? 9. E como é que seria 90? 90. 91, como é que seria? 91. 92. 92. 92. E assim por diante também. Certo? Pessoal, agora nós chegamos nas centenas também. Como é que nós falamos 100 em inglês? Certo? Vocês podem acompanhar na tela do computador de vocês agora que está aparecendo. Na primeira vez que a gente vai falar, por exemplo, 100 ou uma centena, é opcional se você quiser falar ou não o 100. Você pode falar também simplesmente 100, que as pessoas vão entender que você está falando 100. A partir de duas centenas em diante, nós somos obrigados, é uma regra que nós venhamos a colocar a unidade antes da centena, né, de quantas centenas nós temos. Por exemplo, 100, 100. 200, 200, 300, 300 e assim por diante, certo? Por exemplo, como é que ficaria 150 em inglês? Nós sabemos que 100 é 100 e 50 é 50, então seria 150, 150. 160, sabemos já que 100 é 100 e 60, como vimos antes, é 60, então ficaria 100 ou 160. É bem fácil, bem simples, pessoal. Após as centenas, nós temos os milhares. Como é que nós falamos 1000 em inglês? Lembra nos conceitos lá no começo da aula? 1000 em inglês é 1000. Você pode falar também com som de F também, você vai estar falando diferente, mas o som vai ser o mesmo e as pessoas vão entender você da mesma forma também. 1000 seria 1000 em inglês, né? E a mesma regrinha, em 1000 é opcional você botar o 1000 ou somente falar 1000. Por exemplo, 1000,
1000 ou 1000, 2000, 2000, 4000, 4000 e assim por diante também. Como é que ficaria então 1500? Sabemos que 1000 nós podemos falar 1000 ou 1000 e 500 seria 500. Então 1500 seria 1500. É só a gente pegar e entender as unidades, dezenas e centenas e milhares, e quando quisermos formar um número maior, é só juntar eles sem problema algum. Certo? Logo após os milhares, nós temos 1 milhão, que falamos million. Também podemos falar 1 million ou somente million, que seria milhão. Logo após o segundo milhão, somos obrigados a pôr 2, 3 milhões antes do million. Por exemplo, 2 milhões, 2 million, 4 milhões, 4 million e assim por diante. Certo, pessoal? Não tem mistério algum, é só também a gente pegar, focar bastante na pronúncia, procurar entender como é que funcionam as regras que eu expliquei para vocês ali, certo? Então, recapitulando então, vamos começar lá desde o zero com calma, para fixar bem esse conteúdo também. Vamos lá. Estamos estudando os números cardinais, que seria cardinal numbers, em inglês, né? Os números que quantificam, que eles definem a quantidade e não a ordem. Então vamos começar desde o zero então. Zero em inglês, zero. 1 em inglês, one. 2 em inglês, two. 3 em inglês, three. 4 em inglês, four. 5 em inglês, 5, 6 em inglês, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Aí chegamos no 20, né? No 20, vocês têm que focar também nas regrinhas para formar as dezenas, centenas e milhares. Enfim, esse é o segredo, não tem mistério nenhum, é só focar na regrinha e na pronúncia. 20 em inglês, 20. 30 em inglês, 30. 40 em inglês, 40. 50 em inglês, 50, 60 em inglês, 60, 70 em inglês, 70, 80 em inglês, 80, 90 em inglês, 90, 100 em inglês, 100 ou 100, 1000 em inglês, 1000 ou 1000 e 1 milhão em inglês, 1 million ou somente million. Certo, pessoal? Então, só focando nesse conteúdo, a gente viu na aula passada o alfabeto inglês. Nessa aula estamos vendo também os números cardinais. Na próxima aula eu vou trazer para vocês os números ordinais, que definem a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, enfim. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem bastante para que esse canal ele possa crescer também, levar conhecimento a outras pessoas. Então por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.